Olá, meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo do canal PR Machado, trazendo mais informação bíblica para você. Nesse vídeo eu quero abordar o seguinte tema: o que é o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. É o tema que irei abordar nesse vídeo. Fica aí comigo até o final, querido. Não saia daí. Vá até o final desse vídeo, tá certo? Não assista só um minuto, não. Vá até o final, que Deus ele vai falar com você através desta mensagem, tá certo, querida? Deixa aí aquele seu gostei ou não gostei, deixe seu comentário, compartilhe, tá certo? E isso vai nos ajudar. E se você deixar o seu gostei, é claro que o YouTube vai recomendar o nosso trabalho, tá bom? E o nosso trabalho é divulgar a mensagem do reino de Deus. Queridos, a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o versículo 15, nos diz assim: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Querido, Jesus aqui não estava falando aqui de pão, ele estava falando de algo invisível, mas extremamente perigoso. O fermento é pequeno, mas contamina toda a massa. Hoje muitos estão preocupados com ataques externos, mas Jesus alertou sobre algo interno. O fermento que entra silenciosamente no coração. E a pergunta que eu quero te fazer é: que fermento tem entrado na tua vida, na igreja, na tua família? Queridos, em primeiro lugar, o que é o fermento? O que a palavra de Deus fala com respeito ao fermento? Na palavra do Senhor, nosso Deus, fermento simboliza influência que se espalha. Paulo, ele diz lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma pequena influência errada pode contaminar toda uma vida, uma família e até mesmo uma igreja. Jesus ele trouxe um alerta sobre dois tipos de fermento: o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles são diferentes, mas são muito perigosos. São diferentes, mas se torna igualmente e perigoso. Tá certo, querido? Então, em segundo lugar, o fermento dos fariseus. No Evangelho de Lucas 12 e o versículo 1, Jesus ele traz um alerta: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Queridos, era a religião sem transformação. Esse aqui é o fermento dos fariseus. Era a religião sem transformação, era aparência sem arrependimento, era santidade sem fachada, ou de fachada. Os fariseus, eles conheciam a lei, eles jejuavam, eles oravam em público e davam até mesmo as suas ofertas, mas o coração deles estavam longe do Senhor nosso Deus. Jesus ele disse em Mateus capítulo 23 e o versículo 27, ai de vós, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, mas morto por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, fermento dos fariseus, nos dias de hoje, o que é isso? É um crente de aparência, líder que prega a palavra, mas não vive. Igreja cheia de rituais, mas vazio da presença de Deus. Gente que critica pecadores, mas não chora por eles. Esse é o fermento dos fariseus. E quando a tradição vale mais que a verdade,
é quando a posição vale mais que a unção. É essa a visão do fariseu. Esse fermento gera orgulho espiritual, julgamento, frieza espiritual, falta de compaixão. E o pior, quem está contaminado acha que não está de modo algum, ou acha que eles estão somente certo. E em terceiro lugar, o fermento de Herodes. Herodes não era religioso, ele era político. Ele representa aqui o sistema. Queridos, Herodes gostava de ouvir João Batista, mas não queria mudar de vida. A palavra do nosso Deus nos diz aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 20, que Herodes temia João e de boa mente a ouvia. Ou seja, ele ouvia João pregar a mensagem. Mas quando a verdade confrontou seu pecado, ele preferiu mandar matar o profeta. O que é o fermento de Herodes? É a mentalidade mundana dentro do coração. É querer poder sem santidade. É querer influência sem caráter. É querer popularidade acima da verdade. É quando a igreja começa a negociar princípios para não perder seus seguidores. Essa é a influência, querido, do fermento de Herodes. O fermento de Herodes, nos dias de hoje, é evangelho diluído somente para agradar. Pregação sem confronto. Ninguém fala mais sobre o pecado, ninguém fala mais sobre a renúncia, ninguém fala mais sobre santidade, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santidade não pode ver ao Senhor nosso Deus. E sem renúncia não pode ser discípulo do Senhor nosso Deus. Ou seja, é uma vida adaptada ao sistema, queridos. Medo de perder posição social. Herodes representa aqui o espírito do mundo, tentando moldar a igreja. É quando a cultura começa a definir a fé. E em quarto, para nós encerrar, o perigo dos dois juntos. Quando anda fariseu, que é religiosidade, e quando anda Herodes, que representa o mundanismo. Queridos, um excesso de religião, o outro excesso de mundo. E o mais assustador, eles se uniram contra o próprio Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, o versículo 6, nos mostra isso. E os fariseus tomaram conselho com os herodianos contra ele. Contra ele quem? Contra Jesus. Contra o Senhor nosso Deus. Religião e sistema se unem quando a verdade ameaça os dois. Jesus, ele próprio disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, isso, querido, que Jesus está dizendo aqui, guardai, ele está falando, vigie. É sobre vigilância. Nós devemos estar com nossos olhos abertos para que nós não venhamos jamais vivermos somente de aparência. Nem tampouco trocar os princípios que Deus tem dado para nós, para viver o sistema mundano como hoje, infelizmente, muitos estão vivendo. Muitas denominações estão vivendo. Hoje você vê igrejas que outrora tinha simplicidade. Hoje você pode perceber a igreja feita um clube, pretas, as paredes pretas, né? Um altar somente para exibir os artistas e não tem um confronto.
direto com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre confrontou o pecado. Foi para isso que Jesus veio. Foi para desfazer as obras do mal. Um abraço. Não esqueça, você que ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu gostei e até o próximo.